O Cântico de Maria, que nós conhecemos pelo nome de Magnífica, é a primeira palavra latina desse hino. Minha alma glorifica, magnificat anima mea Dominum. Minha alma engrandece o Senhor, glorifica o Senhor. É um hino de ação de graças, é um hino de louvor a Deus. E é um hino inspirado em várias passagens da Escritura do Antigo Testamento, mas especialmente no Cântico de Ana, mãe de Samuel. Hoje, na primeira leitura, nós lemos um pequeno trecho do primeiro livro de Samuel. Ana tinha ido ao templo pedir a Deus que lhe concedesse a graça de gerar um filho, ela que era estéril, mas ela estava tão emocionada, tamanha era a sua angústia, que ela meio que se descontrola, meio que se desequilibra, e a sua oração é tão efusiva que o sacerdote Eli pensa que ela está bêbada. Como lá no dia de Pentecostes, São Pedro também diz para a multidão: esses homens não estão embriagados de vinho doce. É que Deus hoje cumpre a sua promessa de derramar sobre nós o Espírito Santo. Ana, cheia de dor, de angústia, vai clamar a Deus a graça de um filho. O sacerdote Eli pensa que ela está embriagada dentro da casa de Deus, dentro do templo, e censura, repreende Ana. Vai curar a tua bebedeira. E ela responde para ele: meu Senhor, eu não estou embriagada. É que eu derramo a minha alma na presença do Altíssimo. Que é uma bela definição que ela dá de oração. Orar é derramar a alma na presença de Deus. Desafogar a alma na presença de Deus. E na primeira leitura de hoje, nós temos Ana, a mesma Ana, 9 meses depois, voltando àquele mesmo templo, que não era o templo de Jerusalém, que não existia ainda, porque Ana é a mãe do profeta Samuel, é o primeiro dos profetas que se seguirão depois, né? O movimento profético em Israel começa praticamente com Samuel, embora, claro, Moisés, por exemplo, pode ser considerado um profeta, mas é contado lá entre os patriarcas. Mas Samuel é o primeiro dos profetas, e é ele que vai ungir Davi rei, e é Salomão, filho de Davi, que vai construir o templo. Esse templo não era o templo de Jerusalém, era um templo que ficava em Silo, na época em que ainda havia vários templos, e os sacrifícios eram oferecidos em vários lugares. Depois, Salomão é que vai construir o templo, e todos os sacrifícios serão unificados em Jerusalém. Esse sacerdote Eli, então, na leitura de hoje, se encontra com Ana, que agora tem o menino nos braços, e ela vai oferecer sacrifício
de ação de graças, de gratidão a Deus pelo seu filho. E ela diz para o sacerdote Eli: ouve, meu senhor, por tua vida. Eu sou aquela mulher que esteve aqui, lembra? Que você disse que estava bêbada. Eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem eu pedi. E o Senhor ouviu a minha súplica. Portanto, eu também o ofereço ao Senhor, a fim de que só a Ele sirva em todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. O Senhor lhe deu um menino e agora ela o oferece a Deus. Então, para lembrar a história, Samuel depois é criado no templo pelo sacerdote Eli, e um tempo depois, quando o menino já está crescido, a palavra do Senhor é dirigida a ele, ele está dormindo e no meio da noite ele escuta a voz de Deus que diz: Samuel, Samuel. Ele pensa que é o sacerdote Eli, vai até ele, o sacerdote diz que não foi ele, ele volta a dormir: Samuel, Samuel. O sacerdote diz para ele: da próxima vez, responda: eis aqui, eis-me aqui, fala que o teu servo escuta. Então, essa é a história de Samuel, e o salmo de hoje é tirado justamente do primeiro livro de Samuel, na sequência, o cântico de Ana. Meu coração exulta no Senhor e se eleva a minha fronte no meu Deus. Então, o cântico de Maria, o Magnífica, é inspirado neste cântico, neste hino de Ana, mãe de Samuel, e em outras tantas palavras, tantos trechos do Antigo Testamento da palavra de Deus, porque Maria era e é a mulher da palavra. Ela estava gerando em seu ventre a palavra eterna e encarnada, justamente por ser uma mulher da palavra, uma mulher que ouvia, guardava no coração a palavra de Deus, lembrando aquilo que Santo Agostinho dizia, que ela, antes de conceber a palavra no ventre, a concebeu no coração. São João Paulo II costumava dizer que os melhores intérpretes das Escrituras são os santos, porque eles encarnam a palavra na sua vida. Nós vamos celebrar justamente no Natal o mistério da encarnação. E o mistério da encarnação deve acontecer na nossa vida, nós devemos encarnar a palavra, viver a palavra, colocar em prática, como Jesus diz, sermos homens e mulheres prudentes que constroem a sua casa sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Nós devemos ser um evangelho vivo. A nossa vida deve ser uma boa notícia, um evangelho para as pessoas lerem. Encarnar a palavra, o mistério da encarnação acontecendo em nós. Maria era uma mulher da palavra. Quando ela abre a boca para louvar a Deus na casa de Isabel, só o que saem são palavras da Escritura, são palavras de Deus. Com palavras de Deus, ela louva a Deus. Então também peçamos que a nossa mente, o nosso coração estejam sempre cheios de palavras de Deus, que nós guardamos,
que nós ouvimos, que nós guardamos, que nós meditamos e que nós vamos encarnando, colocando em prática, de modo que a nossa vida seja um evangelho, uma boa notícia para os outros. E a antífona maior de hoje diz que Jesus é o Rei das nações, o desejado dos povos, a pedra angular. Vinde salvar este homem tão frágil que um dia criastes do barro da terra. Nós somos pó, nós somos frágeis, nós somos pequenos, mas, como diz Maria, Ele olha para a pequenez dos seus servos e realiza em nós maravilhas. E nós devemos exultar de alegria e agradecer a Deus pela obra que Ele realiza em nós. Amém.